Eu vi, Soda. Ixi, que coisa tá gravando. Abre aí. Você tem cidade? Hã? Pra passar pra ela. Você nem quebra o teu. Eu olho pra cara de você. Você vê que você não... Acharam? Tiago 3, do 3 ao 18. Diz assim na minha tradução: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai, por estarmos aqui, por podermos estudar e ter o privilégio de ouvirmos a Tua Palavra e o Teu Santo Evangelho. Que não seja eu que comunique a Tua Palavra aqui esta noite, Senhor, mas o Senhor que a comunique. Livra, Senhor, os jovens da minha petulância ou de qualquer ideia vinda de mim, não do Senhor. Que seja completamente o Senhor que fale aos nossos ouvidos essa noite. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua Palavra e, acima de tudo, compreender, Pai, como todas essas coisas apontam para Ti, ó Cristo. Nós te oramos e te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Como eu havia falado, a gente vai dar continuidade. E já ficou bem explícito aqui que em algumas traduções vai estar, na minha aqui está os dois tipos de sabedoria. Alguns vai estar falando sobre a sabedoria em si, mas o tema de hoje a gente já sabe que é sabedoria. E sabedoria é algo bem pertinente no livro de Tiago, pois é falado durante todo o livro, principalmente bem antes de explicar o que é a sabedoria. Tiago já fala dessa sabedoria, e após explicar ela também, ele continua falando. Então a gente percebe que é algo muito... que Tiago está bem preocupado em exemplificar isso para os irmãos. Deixa eu só voltar aqui só para... a gente precisa lembrar que, assim como eu falei na primeira exposição que a gente começou a expor os livros de Tiago, que o livro de Tiago ele se caracteriza como um dos livros, vamos assim dizer, assim como, por exemplo, a gente chama de livros sapienciais, que são livros que procedem da sabedoria judaica, livros de conselhos, igual Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó, que são livros assim poéticos, mas que procedem de meio que estão exemplificados ali conselhos para você saber viver a vida da maneira correta. Então Tiago também se encaixa nisso, só que Tiago é mais profundo, pois vemos aqui Tiago falando algo após a ressurreição de Cristo, após Cristo ser revelado para os judeus e também para todo mundo. Então a gente percebe que aqui é uma sabedoria mais profunda ainda, é uma sabedoria que procede de Cristo. Afinal, Tiago era um apóstolo, conviveu com Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo. Então a gente sabe que aqui é tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então sabemos que essa sabedoria que Tiago está falando aqui é uma sabedoria realmente que procede do alto. Então isso já nos ajuda a compreender o que ele está falando. Então a gente vai começar já expondo o texto, e hoje vai ser um pouco diferente, que antes eu lia todo, isso explicando geralmente versículo por versículo, e depois a gente tratava mais sobre o tema. Aqui a gente vai explicar do 13 ao 16, e depois a gente vai finalizar explicando do 17 ao 18. Vai ficar até mais rápido, assim, não quer dizer que está falando demais. Mas vai dar certo. Que vai ficar um pouco mais fácil, porque você meio que entre tópicos, porque esse tema, não que é um tema mais tranquilo, mas ele é um pouco mais dinâmico de trabalhar, porque diferente dos outros que Tiago tratava mais sobre, ele meio que discutia mais com os irmãos, o texto era mais extenso, aqui ele é bem direto ao ponto.
Ele fala de uma sabedoria e ele sabe que existe uma outra sabedoria que é antagônica a essa que vem do alto, que a gente vai tratar aqui. Então Tiago já começa com uma pergunta bem pertinente. Ele já começa perguntando aos irmãos quem é sábio e tem entendimento entre vocês. Em algumas traduções vai ter quem de vocês é sábio e inteligente. Na tradução que eu utilizei para preparar o sermão, que é a ARA, acho que é Almeida Revista Atualizada, fala sobre essa questão, quem de vocês é sábio e inteligente. E nessa tradução que é NVI fala de quem de vocês tem entendimento, quem é sábio e tem entendimento entre vocês. Então a gente percebe aqui que está bem entrelaçada a questão de sabedoria e inteligência. A questão de a gente pode categorizar a sabedoria como o saber viver a vida da maneira correta. E a inteligência é saber utilizar dessa sabedoria de viver a vida da maneira correta também. Então a gente percebe que algo está bem junto. E Tiago faz essa pergunta, a gente tem que entender o quê? Que ele está falando isso para as 12 tribos, que foi falado lá no início. Que no caso eram as 12 tribos dispersas, então a gente entende que Tiago está falando para judeus convertidos ao cristianismo. Então a gente já compreende isso. E ao falar isso, a gente, como eu falo nas outras exposições também, porque basicamente essas cartas são exortações, então a gente precisa compreender que estava tendo algum problema aqui e Tiago estava trazendo a solução desse problema, mas antes de trazer a solução, ele precisa apresentar o problema para os irmãos. Os irmãos primeiro precisam estar conscientes de que eles têm algum problema. É igual eu falei nas exposições passadas também. É igual a questão do médico, a questão de você estar doente, mas não saber que está doente. É totalmente diferente quando você está doente, você sabe que está doente, alguém chega com uma cura de uma doença que estava sendo horrível para você. Você vai responder em sinal de gratidão. Agora seria diferente que se você tivesse uma doença, você não sabe dessa doença, e alguém, não sei porquê, sabe daquela doença e tenta trazer uma cura para você. A sua resposta vai ser diferente. Como você não sabe nem que essa doença existe, você vai tratar aquela pessoa e aquela ajuda como se não fosse nada. Então a mesma coisa aqui. Tiago precisa falar para os irmãos o quê? Que está acontecendo alguma coisa, que talvez eles não percebam por conta própria, e que está muito errado, que ele precisa apontar os olhos dele para a compreensão correta e a atitude correta. Então o Tiago continua e fala que o mostre essa sabedoria, essa inteligência, por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, as boas obras, e com humildade que provém da sabedoria. Então meio que Tiago aqui nos dá um mapa. A gente precisa compreender que ele traz uma solução para os irmãos baseado nessa pergunta que ele fez. A gente tem que compreender que, vamos supor que estava tendo entre os irmãos essa discussão de que se eles estavam sabendo viver a vida da maneira correta, que se a sabedoria que eles tinham ali era da maneira correta. A gente tem que compreender também que, como eram judeus, eram pessoas que muitas das vezes eram zelosas pela Sagrada Escritura, pela Torá, né, pela tradição judaica que eles tinham, então eram pessoas que eram letradas, pessoas que tinham o costume de estar ali estudando a palavra de Deus. Sabendo disso, então essas pessoas se consideravam sábias, porque elas tinham contato com os outros livros do Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes. Só que Tiago está falando aqui para eles examinarem essa sabedoria que eles arrogavam para si mesmos, que eles diziam que tinham. Que essa sabedoria deveria ser provada através das boas obras que eles praticavam, mas mediante a mansidão, a humildade da sabedoria. Então a gente percebe aqui que ele fala, em algumas traduções, na tradução que eu utilizei, fala sobre, deixa eu ver se eu até separei a palavra aqui, demonstrar através da mansidão de sabedoria mediante as obras. Quando fala de mansidão de sabedoria, eu não sei se a gente faz se vocês vão saber certinho, mas essa tradução aqui fala algo bem interessante, que ela traz uma concepção diferente, meio que já traz uma solução sobre essa palavra mansidão de sabedoria. Ao invés de falar mansidão de sabedoria, ele fala de mediante as obras, praticada com humildade, que provém da sabedoria. Então a mansidão de sabedoria seria a humildade que provém da sabedoria. Então a gente percebe que a mansidão está ligada à sabedoria. E isso a gente vai utilizar depois, quando a gente falar da sabedoria que vem do alto, que vai ser muito interessante a gente enxergar a sabedoria que vem do alto aos olhos da mansidão e da humildade. Mas compreendendo isso, a gente parte para o versículo 14, para Tiago falando o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então Tiago já está afirmando aqui que é bem capaz que esses irmãos iriam dizer que sim, as boas obras que eles praticam testificam que eles têm sabedoria, que são sábios, que têm sabedoria, que são inteligentes, que eles são pessoas que praticam a palavra, que exercem e sabem viver de acordo às Escrituras. Só que Tiago está falando, não mintam, pois Deus sabe que vocês estão mentindo. Não tenham no coração inveja amarga e ambição egoísta.
E quando o Tiago fala aqui dessa inveja, barra isso egoísta, ele está falando justamente de algo que vai apontar para essa sabedoria que a gente vai chamar de sabedoria terrena. Que é uma sabedoria que busca justamente essas duas palavras. Que busca inveja e busca egoísmo. Basta a gente olhar, vamos supor assim, para os dias de hoje. Muitas das vezes a sabedoria que é exemplificada no mundo, a sabedoria que é ensinada para a gente buscar, é sabedoria que fala não sobre como nós devemos viver a vida para com Deus, mas como nós devemos viver a vida de acordo com as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos. E a gente sabe que quando a gente fala da nossa própria vontade e quando a gente fala sobre Deus, é que a gente sabe que a nossa própria vontade é bem pecaminosa e bem má. Então a gente vai vendo que os irmãos estão passando por isso. Porque a sabedoria que é ensinada para eles, baseada na tradição judaica, que eles tinham que eles acreditavam que bênçãos estavam internamente ligadas com riquezas, que a gente vê nos capítulos anteriores, que eles tinham essa questão de fazer distinção de pessoas, que a gente vê exemplos de Tiago falando que entravam duas pessoas como é que é a palavra? Entravam duas pessoas do âmbito, vamos supor assim, uma pessoa que era rica e outra que era pobre, na sinagoga, na igreja que eles estavam ali fazendo culto. E essas pessoas, esses irmãos que estavam dentro da igreja, tratavam a pessoa que tinha mais riqueza com indiferença de acordo com aquela pessoa que era pobre. Então vocês viam que Tiago já está mostrando desde os capítulos anteriores que o que está no coração desses irmãos é essa ambição egoísta, essa inveja. Essa questão de afirmar para eles mesmos que eles buscam riquezas, que eles devem buscar os desejos do coração, as vontades que eles têm dentro de si. Então o Tiago já está falando aqui, olha, não mintam, porque Deus sabe, e nós também sabemos, de acordo com o que eu já falei para vocês, a gente sabe que o que está no coração de vocês são essas ambições, são essas vontades egoístas, essa inveja no coração de vocês. Então o Tiago continua e fala, ele categoriza essa vontade e esse tipo de sabedoria que é evidenciada através dessas boas obras, que são obras feitas com inveja e com ambição egoísta. Tiago fala que esse tipo de sabedoria, a partir do versículo 15, não procede do céu, mas ela é terrena. Ela não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então a gente vê aqui que Tiago categoriza essa sabedoria com 3 características: terrena, não espiritual e demoníaca. Em outras traduções vai estar animal. E animal é justamente isso. Animal corresponde àquilo, ao contrário de espiritual. Então a gente vai entender que essa sabedoria, a gente precisa compreender, na verdade, o que essas características dessa sabedoria terrena corresponde. Quando o Tiago fala de uma sabedoria que é terrena, ele fala de uma sabedoria que procede desse mundo. Uma sabedoria que busca e dar ênfase em você viver a vida de acordo com as suas vontades desse mundo. É aquilo que eu falei anteriormente. É aquela sabedoria que vai falar e vai afirmar as vontades do seu coração, que muitas das vezes a gente vê aí no mundo de hoje. É uma sabedoria que vai focar em você conquistar aquilo que deseja, mesmo que aquilo que você deseja possa ter influência negativa sobre a vida de outras pessoas. O que importa é você e não as outras pessoas. Então a gente entende que esse é o significado de terreno. São coisas que são a sabedoria que busca coisas desse mundo, focando apenas nesse mundo e não naquilo que é transcendente, aquilo que esses irmãos deveriam estar pensando, que logo é a vida com Deus. E quando ele fala que essa sabedoria é animal, que no caso é o contrário do espírito, que não é espiritual, é justamente isso, é uma sabedoria que não procede de Deus, que não é divina. Logo, essa sabedoria não tem nada que transcenda, que faça com que essas pessoas enxerguem algo além dessa vida. Pois pessoas que conseguem, que são renascidas, que são nascidas de novo, que conhecem a Cristo Jesus, não estão focadas nesse mundo. Logo, a sabedoria que elas têm é espiritual, não é uma sabedoria animal e não espiritual, pois essa sabedoria não busca satisfazer a vontade com as coisas daquilo mundo. Então meio que já exclui a primeira questão, a primeira característica da sabedoria que é terrena. E quando fala que é demoníaca, fala que é uma sabedoria, o significado de demoníaca no caso é uma sabedoria que é totalmente contrária aos desejos e à vontade de Deus. Então basta a gente pensar o quê? Que o diabo é o pai da mentira. Que tudo que o diabo faz é justamente para nos afastar da vontade de Deus e daquilo que nos leva a nos aproximar de Deus,
A sabedoria aqui, ela é demoníaca, é justamente isso. É uma sabedoria que vai afirmar os desejos do seu coração e tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, meio que junta tudo isso e se fala, essa sabedoria aqui não procede do alto. E essa sabedoria aqui que vocês estão tendo no coração. É isso que Tiago está falando para os irmãos. Ele basicamente está falando o quê? Vocês acham que estão tendo a sabedoria correta porque vocês receberam a lei, porque vocês eram antes judeus, o povo prometido de Deus. Vocês acham que sabem viver a vida da maneira correta, acham que riqueza é sinônimo de salvação, de que vocês são justos, mas nada disso. Essa sabedoria que vocês procuram dar ênfase no seu próprio coração e na sua própria vontade é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. É uma sabedoria que não procede do alto. E quando Tiago apresenta isso, ele também precisa apresentar uma solução. Mas como eu falei que o culto ia ser até um pouco mais dinâmico, é justamente essa questão. Porque ao exemplificar tudo isso, a gente falar que essa sabedoria, antes de tudo, ela é evidenciada em nosso coração por a nossa ambição egoísta de inveja, e que ela é caracterizada como animal, demoníaca e animal, demoníaca e terrena, a pergunta que fica é, como é que isso fala comigo hoje? Como é que isso fala para nós hoje aqui que está em pé? Como é que o que Tiago está falando aqui comunica com nós hoje aqui? Então, vamos agora olhar o texto, tudo que a gente falou do versículo 13 ao 16 e falar, tá, como é que eu me encaixo aqui? Porque se Tiago está falando isso aqui, se a gente sabe que Tiago é um apóstolo, se a gente sabe que isso aqui é palavra inspirada por Deus, isso não ficou apenas lá. Isso também fala com nós hoje. Porque, afinal, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, estamos aqui aprendendo a palavra. A palavra é essa que foi escrita há milhares de anos atrás, mas que é uma palavra viva, continua falando. Então tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pegar a primeira pergunta de Tiago e fazer para nós mesmos. Quem de nós aqui é sábio e inteligente? Quem de vocês aqui é? Vocês afirmam isso? Quem de vocês aqui se considera sábio e inteligente? Precisa ser totalmente. Tipo assim, totalmente eu não sou. Mas eu sou, tipo assim, de parar e refletir antes de fazer. Tipo, ou de falar. Sabe? Qualquer coisa. Que nem se for assim, que pensa no próximo, no que vai fazer, se vai afetar não também a minha vida, mas também vai afetar a vida de outras pessoas. Então, se é uma coisa que pode afetar a vida de outras pessoas, nem se for só a minha, mas não outras pessoas, eu também precisaria de falar ou fazer. Tem que ser totalmente. O objetivo nosso é buscar totalmente. Porque tipo assim, tem hora que a gente não é totalmente, mas a gente é. Mas já é um grande passo. Mas é justamente essa questão. Porque ao a gente fazer essa pergunta para nós mesmos, a gente começa a refletir. Porque o segredo da vida cristã é justamente esse. É não apenas ler a Bíblia, como qualquer livro de ficção a gente lê, às vezes a gente tem que reler e lembrar o que a gente está fazendo, mas é pegar o que os apóstolos falam, o que Jesus fala, o que os profetas falam e aplicar na nossa vida. Como é que isso fala comigo hoje? Peraí, Tiago está fazendo essa pergunta para os irmãos. Como é que eu faço essa pergunta para mim mesmo? Tá, será que eu sou realmente sábio e inteligente? Beleza, se eu me considero sábio e inteligente, ou pelo menos em parte, beleza. Será que as minhas boas obras testificam a minha sabedoria pelo proceder da humildade que vem da sabedoria? Tá, será que eu estou sendo humilde? Será que eu estou sendo manso? De acordo à sabedoria correta? Aí que está a questão. Muitas das vezes a gente afirma que é, mas quando a gente para sentar e pensar no que a gente faz no dia a dia, durante meses, semanas, anos, e baseado no que o Tiago falou, percebemos que muitas das vezes a sabedoria que a gente considera ter não vem do alto, mas sim procede desse mundo, é terreno, demoníaco e animal. Por quê? Basta a gente olhar para o que é falado hoje. Beleza, quando o Tiago fala da questão de inveja amarga e ambição egoísta, talvez seja difícil para nós mesmos atribuir essas características para o nosso coração. Porque muitas das vezes a gente vai falar o quê? Não, eu não sou invejoso, eu não sou egoísta. Eu sempre faço o melhor, eu sempre tento ajudar o pessoal, as pessoas que estão próximas de mim, eu não sinto inveja de ninguém. Mas a questão é que, beleza, é difícil para a gente falar isso, e muitas das vezes a gente vai precisar de uma pessoa próxima a nós para confirmar isso. Porque, vamos ser sinceros, a gente não vive num mundo fechado.
a gente tem contato com outras pessoas aí. Mesmo que a gente está em cidade pequena, que muitas das vezes coisas mais, infelizmente, horríveis só aparecem em cidades, metrópoles e lá, e que a gente está acabando vendo, mas aqui a gente ainda é exposto ao pior do ser humano também. A inveja, a amargura, morte, muitas dessas coisas. E eu tenho certeza que cada um aqui já passou por uma pessoa invejosa. Ou cada um de nós aqui já foi uma pessoa invejosa ao extremo. A gente sabe de pessoas que olham para as outras e que começam a desejar o que a pessoa tem. Mas não desejar com ambições, falar, caramba, aquela pessoa mereceu aquilo e eu quero conquistar o mesmo que ela. Isso é uma ambição correta. Mas é aquela inveja, mas é a ambição corrompida, que a gente categoriza como inveja, que para de desejar o que a pessoa quer, considerando que aquela pessoa merece, mas começa a desejar o que aquela pessoa quer e coloca na vida daquela pessoa em jogo. Você começa a falar, a pessoa começa a falar que aquela pessoa não merece aquilo, que a vida daquela pessoa é muito boa, e por que ela tem que ter tudo aquilo e eu não? Eu quero conquistar aquilo também, mas aquela pessoa não merece isso. Essa inveja acho que todo mundo já viu, principalmente quem já viu seriado, novela, ou qualquer outra coisa, a gente acaba vendo isso. A gente é acostumado a já saber quando uma pessoa é assim, porque o tanto que a gente já vê. Mas existe aquela inveja que muitas das vezes está escondida lá no profundo do nosso coração, que muitas das vezes a gente faz e não percebe. É uma inveja mascarada. Vou te dar um exemplo. É muito fácil, é mais fácil às vezes para nós que somos cristãos, que graças a Deus Cristo nos resgatou, nos buscou do confim do pecado, da lama, nos lavou, nos deu novas vestes, sabermos que agora nossa vida é moldada de acordo com uma moral nova. Uma moral estabelecida por Deus, uma moral e ética cristã. Então nós, ao começarmos a frequentar a igreja, estudar a palavra, a gente começa a compreender que existiam práticas que fazíamos antes que eram erradas e que agora a gente sabe que essas práticas que antes que a gente fazia, a gente achava que era certo, que agora a gente considera errado. A gente sabe que essas coisas são pecado e que não agrada a Deus. E quando a gente vê outras pessoas que, infelizmente, ainda não foram resgatadas por Cristo, fazendo essas coisas, a gente olha, muitas das vezes, não com um olhar de piedade, de querer que aquela pessoa seja alcançada. Dependendo do que aquela pessoa é para você, ou dependendo do que aquela pessoa faz ou fez, a gente começa a olhar para aquela pessoa com um olhar de julgamento e falando, nossa, que coisa horrível que essa pessoa fez. E às vezes, dependendo de qual status social, vamos dizer, o que aquela pessoa tem, baseado no que você consegue ver daquela pessoa, você começa a atribuir coisas para aquela pessoa que você nem percebe. Vamos supor que uma pessoa muito rica acabou roubando e fazendo alguma coisa, tipo assim, vamos supor que uma pessoa muito rica na prefeitura roubou toda a prefeitura, e você olha para aqui e fala, nossa, essa pessoa... E você sabe que aquela pessoa roubou, o pessoal mais interno sabe que aquela pessoa está desviando dinheiro, só que essa pessoa não é presa nem nada. Você começa a olhar para aquela pessoa, você vê, essa pessoa tem tudo. Tem um carro ali, tem uma casa, já quitou a casa, já fez tudo isso. Essa pessoa não merece isso. Essa pessoa, olha o que ela fez, eu sei o que ela fez. Ela roubou um dinheiro que é público, essa pessoa não merece isso. Aí você começa internamente a falar, olha, se fosse eu naquela situação, eu faria diferente. Afinal, eu sou cristão. Afinal, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que Deus vai julgar todas essas pessoas que fizeram isso. E como eu sou de Deus, eu vou tomar as decisões corretas, afinal tem temor a Deus. Então eu acho que se fosse eu no lugar daquela pessoa, eu não faria isso. Então isso pode ser aplicado a todas as áreas da vida, não importa. Escola, trabalho, relacionamento, em qualquer âmbito social, ou qualquer ciclo de amizade que vocês tenham, isso pode acabar acontecendo. Mas é o que eu falei até no culto anterior. O que diferencia nós daquela pessoa que cometeu aquele pecado, ou que esteja cometendo aquele pecado, é que nós somos resgatados por Cristo. Mas foi por misericórdia. Porque se não fosse Cristo, bastaria a oportunidade, a mesma oportunidade que aquela pessoa está tendo, que nós faríamos a mesma coisa, porque nosso coração está inclinado ao pecado. Nós somos miseráveis, somos pecadores, a gente não pode esquecer isso. Porque o que me diferencia daquela pessoa é justamente isso. É justamente essa questão de que eu fui alcançado, mas aquela pessoa também precisa ser alcançada. Então meu olhar não deveria ser com julgamento, com essa inveja, com essa ambição, que ao mesmo tempo se mascara de inveja, mas sim de compaixão. De falar, eu vou orar pelaquela pessoa. Eu vou orar pela vida daquela pessoa, para que Cristo a conheça, ou para que Deus me dê a oportunidade de levar a palavra para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não tenha nem ninguém ao lado dela, para que ela possa repreender. Agora imagina nós, se dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra, já que nós já conhecemos,
continuamos fazendo práticas que são condenáveis, sem ninguém para nos repreender. É justamente essa questão. Então a gente percebe que o que Tiago está falando, fala muito ao nosso coração hoje. E prosseguindo, quando Tiago começa a categorizar essa sabedoria terrena, animal e demoníaca, ela se encaixa muitas das vezes na sabedoria que a gente procura hoje. Basta a gente olhar, infelizmente, que a gente está cercado de pessoas que são coaches e que promovem uma ambição para você conquistar riquezas e que vão mexer muito com aquilo que é uma das maiores dificuldades do brasileiro. Infelizmente, a gente mora num país que é difícil empreender, que é difícil você conquistar bens, que você vai batalhar muito para talvez conseguir um carro, uma casa própria. E que muitas das vezes, quando a gente é jovem, antes da gente casar ou sair e morar sozinho, a gente vê o perrengue que nossos pais passam. A gente vê a dificuldade que nossos pais passam para colocar comida em cima da mesa, para nos dar um bom estudo, nos dar boas roupas. Então, isso internamente vai colocando no nosso coração aquela vontade. A gente vê uma pessoa utilizando de artifícios psicológicos, muitas das vezes utilizando da Bíblia para nos falar, não, você pode, você deve, você pode buscar. É sempre aquele argumento. Deus colocou a gente nesse mundo para ser próspero. Já que Ele é dono de todo o ouro e da prata, a gente é filho, a gente é herdeiro de tudo isso. Então a gente pode reivindicar essas coisas. Você tem que declarar. Isso aqui é sua bênção. Mas isso é uma sabedoria terrena. Uma sabedoria mascarada com jargões evangélicos. Com jargões que muitas das vezes a gente acha que é correto, mas são jargões gospel. Você vai receber vai restituir tudo que você perdeu, que o devorador pegou tudo de sua vida, que você precisa receber essa bênção, que Deus está preparando isso tudo para você, mas na verdade não. Deus quer adoradores. A Bíblia não fala sobre nós, mas é uma revelação escrita de Deus. A todo momento Deus se revela nas Escrituras. Deus está mostrando, descortinando toda a história, revelando quem Ele é progressivamente. No Antigo Testamento até o Novo. Então a gente compreende que nós temos um papel aqui, afinal somos criaturas. Nós somos criaturas feitas por Deus. Logo, o nosso propósito é daquele que nos criou. Se nosso propósito é daquele que nos criou, nós devemos servir a Deus. E Deus é o quê? Adoradores. Então, por que a gente está buscando algo que é totalmente, que Deus falou que a gente não deveria buscar com todo o coração? Então, você percebe que é uma sabedoria terrena, uma sabedoria que fala com nós hoje, uma sabedoria que muitas das vezes a gente está procurando. Talvez ontem, talvez hoje, agora, ou talvez há semanas a gente está há todo tempo pensando assim. Óbvio que Deus vai conceder que pessoas sejam ricas, que pessoas tenham bens que aos olhos da sociedade são algo bem desejável, mas o que Deus vai colocar na sua vida para você ter, para você cuidar, pois tudo pertence a Ele é de acordo a sua fé, a sua maturidade e a sua responsabilidade, pois Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos, e Ele sabe muito bem que se uma pessoa ainda é nova na fé, por que Ele vai conceder uma pessoa a responsabilidade de administrar uma empresa que tem bilhões? Ou de administrar ou liderar pessoas que estão passando por dificuldade em diversas áreas da vida, sendo que você ainda não tem tanta responsabilidade. Muitas das vezes a nossa vontade é de agarrar com todas as nossas forças aquilo que nós temos no nosso coração. E o que está no nosso coração, que nos move ao ponto de falar que o nosso bem supremo e o nosso maior sonho da nossa vida é conquistar aquilo, vai dizer muito qual que é o Deus que nós adoramos. Igual eu falei aqui outras vezes, se nós temos algo na nossa vida que quando esse algo é perdido, ou quando acontece alguma coisa que nos faz perder o sentido da nossa vida, que nós passa por nossa cabeça ao ponto de nós professarmos que queremos tirar até nossa própria vida, ou que nada mais faz sentido, é porque infelizmente Deus não está no topo da nossa vida, e sim essa coisa que acabou sendo estabilizada ou que perdemos. Então, a sabedoria que busca satisfazer o que aponta para todas essas questões que são apenas do nosso coração, é sabedoria terrena. E eu acho que já ficou bem claro aqui que isso acontece conosco o tempo todo. E que a gente, a todo momento, é bombardeado por ideias e pensamentos de focar apenas na nossa própria vontade, no eu que diga as coisas, eu que dita as coisas, e tudo deve ser voltado para mim. Se algo me desagrada, eu posso descartar isso de qualquer maneira. Afinal, eu sou o reino de todas as coisas. Eu domino todas as coisas. E essa é a sabedoria terrena. Eu sei que às vezes pode ficar um pouco pesado, a gente pode ficar um pouco assustado, mas isso é normal. E a gente tem que ficar assim. O primeiro sentimento que eu acho, tenho com certeza praticamente, que Tiago, ao falar isso para os irmãos, é justamente esse. É provocar uma instabilidade mental na cabeça dos irmãos, deles pensarem, tá,
eu estou sendo assim, isso é tão perigoso, o que sobra para mim? O que sobra é o que a gente vai falar agora, e a gente já encaminha para o final dos versículos 17 ao 18, que é a graça de Deus apresentada no texto. É o que Deus traz como solução para conosco. O que eu venho falando aqui durante todas as exposições é isso. Temos um problema que é exemplificado na perícope, nessa parte que a gente está estudando, mas Deus também não só apresenta o problema, mas também a graça. Pois Ele nos traz a solução para esse problema que os irmãos também enfrentam, que nós também enfrentamos. Então, qual que é a graça de Deus apresentada no texto? A graça de Deus é nos apresentar a verdadeira sabedoria, a sabedoria que deveríamos buscar, a sabedoria que vai curar os nossos corações, vai tirar e jogar de lado, vai jogar no fundo do poço todo esse pecado e essa sabedoria terrena que temos e que buscamos até hoje, que achávamos que era do alto. Então, a partir do versículo 17, Tiago vai contestar e vai falar, mas a sabedoria que vem do alto, anteriormente ele estava falando da sabedoria terrena, ele fala, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Diferente da sabedoria terrena, diferente dessa sabedoria que não procede do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria divina, ela contém muito mais características, muito mais coisas que são boas em sua essência, afinal procedem de Deus, procedem do divino, do que a sabedoria que não procede de Deus. Então a gente percebe que é muito mais valioso para conosco buscar a sabedoria do alto do que a sabedoria terrena. Porque a gente tem mais a receber da sabedoria do alto do que da outra. Então tá, beleza. Mas o que saber dessa sabedoria, o que saber essas características dessa sabedoria vai mudar em minha vida? O que vai fazer com que o problema seja sanado, que o problema seja curado em nosso coração? A questão é que a gente precisa agora compreender uma questão bem interessante. Deixa eu só achar aqui para eu falar para vocês. Que ao Deus revelar essa sabedoria que procede dele, que salva os nossos corações, a gente precisa olhar para essa sabedoria e para essas características de acordo à primeira pergunta que Tiago, no caso, a resposta da pergunta que Tiago fez. Quando Tiago pergunta aos irmãos quem deles é sábio e inteligente, ele fala para que eles demonstrem através das boas obras, baseado na mansidão de sabedoria, ou humildade que procede da sabedoria. A gente vai utilizar dessa mansidão de sabedoria para enxergarmos e compreendermos o que cada uma dessas características dessa sabedoria que procede do alto nos revela. Essa mansidão de sabedoria, diferente do que fala aqui nessa tradução, a mansidão da sabedoria é utilizada numa palavra grega chamada prautes, que significa controle poderoso sobre as próprias expressões. Vamos dizer mais como um autodomínio ou uma força controlada. Porque eu achei interessante que essa tradução não falou, mas a questão de mansidão de sabedoria, não tem, a mansidão em si não tem uma palavra do português que exemplifique certinho essa palavra do grego. E quando a gente pega essa palavra do grego, que é prautes, que fala sobre esse controle, esse autocontrole, essa questão de você suprimir a sua força por um bem maior, onde você consegue ter o controle sobre essas questões, fala muito sobre o que Jesus disse em Mateus, quando ele afirma para si, arroga para si as características de manso e humilde de coração. A gente sabe que Jesus é Deus encarnado. Logo, Ele é todo-poderoso. Ele estava no início de tudo, da criação. Ele era o Verbo. Ele é o Verbo encarnado. Logo, a gente sabe que Deus não é um ser fraco. Ele é um ser poderoso. Mas quando a gente olha para Jesus no sentido correto de mansidão, a gente compreende que a mansidão exemplifica o quê? Um cordeiro que suprime a sua força e se sujeita a outras pessoas, mas que tem dentro de si a força de um leão, mas que prefere esconder essa força a se sujeitar a um propósito maior. Então a gente compreende que mansidão é isso, é um autocontrole, mesmo sabendo que você tem controle, você tem a oportunidade de fazer muito mais de acordo com aquilo que está acontecendo em sua vida. Então, compreendendo isso, como é que a gente enxerga essas características dessa sabedoria que vem do alto? Ao compreender a pureza, ao entendermos o que a sabedoria do alto é pura, a gente compreende que na mansidão ela purifica os nossos motivos do nosso coração, que através do autocontrole nós compreendemos e nós entendemos que os nossos sentimentos precisam ser puros, precisam ser carregados
e precisam ser suprimidos para que não, vamos assim dizer, sabendo que o nosso coração é pecaminoso, para que a gente não extrapole e jogue tudo para fora aquilo de mais terrível em nós. Então, através da mansidão, com a sabedoria que procede do alto, a gente concede a pureza de termos os sentimentos corretos, a pureza de não sermos manchados pelas coisas do mundo, pelos desejos corrompidos do nosso coração. Então essa sabedoria ela é pura, essa sabedoria ela procede do céu, ela tem a capacidade de purificar até mesmo aquilo que é mal, purificar aquilo que é mal, somos nós, o nosso coração. Então quando Tiago também fala que ela é pacífica, a gente precisa compreender que que está internamente ligado com mansidão, que é uma sabedoria que promove a paz, uma sabedoria que não vai gerar intrigas. Diferente do exemplo que eu falei de uma pessoa que poderia ir lá rogar para aquela pessoa que ela é tudo de ruim, que você merecia estar no lugar dela, diferente disso, você não vai falar isso para outras pessoas para gerar contendas ou para gerar problemas e brigas. Você vai olhar para aquela pessoa com um olhar de pacifista. Você vai compreender que no lugar daquela pessoa você também teria a mesma capacidade. Então essa sabedoria concede, vamos dizer, esse poder a você. Você consegue, através dessa sabedoria, ter essa atitude de acordo a essa... Esqueci a palavra. De acordo a essa situação que você esteja passando. Continuando, ela é uma sabedoria moderada. Uma sabedoria que se expressa em moderação. Uma sabedoria que você controla os seus sentimentos ao ponto de não deixar algo sair do controle e não deixar de expressar algo que você deveria estar expressando naquele momento. Então você aprende a amar da maneira correta. Você aprende a sentir raiva da maneira correta, uma ira santa que procede de Deus. Você aprende a demonstrar tristeza da maneira correta, chateamento da maneira correta. Você compreende que os sentimentos não podem ditar a sua vida. E através dessa sabedoria, você é capaz de compreender essa moderação. E a gente continua, é uma sabedoria tratável. Tratável no caso de a gente compreender que é uma sabedoria acessível. Uma sabedoria de uma pessoa que é acessível. Uma pessoa que sabe conversar com os outros. Uma sabedoria que te concede a característica de você saber dialogar com as pessoas. De não olhar justamente para pessoas que talvez não estejam no mesmo âmbito cultural que você, não tenham a mesma vida que você, e você a julgar, mas você compreender, você se compadecer, você olhar para aquelas pessoas com uma nova lente, com uma lente que procede de Deus. Então essa é a questão de tratável, de você saber conversar com as pessoas, de você ter essa mansidão dentro de si. Isso é uma das características da sabedoria que também temos a capacidade de ter e exercer através dessa sabedoria. E continua, essa sabedoria é cheia de misericórdia. É uma sabedoria que ela procede com paixão dela. É uma sabedoria que tem o poder de você olhar para Cristo Jesus e lembrar da misericórdia que Ele operou sobre todas as nossas vidas e operar sobre a vida de outras pessoas. É uma sabedoria que te ensina a olhar para com os outros e falar: eu preciso exercer misericórdia. Eu preciso perdoar assim como eu fui perdoado. Eu preciso exercer perdão assim como Deus exerceu perdão sobre mim. E só temos a capacidade de fazer isso através dessa sabedoria. É essa sabedoria que procede do alto que nos ensina a ter essa misericórdia. Continua novamente. É uma sabedoria sem parcialidade. Não há divisão, não há contenda. Antes, tínhamos a capacidade de olharmos para duas pessoas e tratarmos essas pessoas com indiferença. Falamos que essa pessoa é justa e que aquela pessoa é injusta. Não. Nenhum de nós é justo. Baseado nisso, nós devemos tratar todos com a mesma parcialidade. Nós não somos imparciais. Nós somos parciais, nós compreendemos que todas as pessoas pecaram diante de Deus. Logo, todas as pessoas merecem o perdão. E assim como eu fui perdoado, essas pessoas também merecem ser perdoadas. Merecem não, né? Falei errado. Assim como eu fui perdoado, essas pessoas também podem ser perdoadas. Nós não merecíamos o perdão, logo por isso que é pela graça. Perdão por ter falado isso. Mas compreendendo isso, a gente entende que nós conseguimos agora olharmos com um olhar diferente. A gente consegue olhar para aquela pessoa e compreender o porquê que ela toma aquelas atitudes, mesmo que sejam erradas. A gente agora consegue chegar e conversar com aquela pessoa e não sentir raiva, mas conversar com aquela pessoa e falar: olha, está errado. E talvez, deixa eu te compartilhar por que está errado, deixa eu expressar minha opinião, mas também ouvir aquela pessoa.
Antes não tínhamos essa capacidade. Agora, com essa sabedoria, temos essa capacidade. E continua, é uma sabedoria sem hipocrisia, pois é uma sabedoria que não é falsa. Diferente do que Tiago falou, que por mais que a gente possa tentar mascarar, a falar que temos para nós a sabedoria que vem do alto, mas as nossas boas obras exemplificam. Essas boas obras testificam que é a nossa sabedoria. Então, quando Tiago fala aqui que a sabedoria que procede do alto ela não tem hipocrisia, é uma sabedoria que ela é sincera. Igual Stephanie falou aqui. Ela foi sincera ao dizer que ela sabe que em sua totalidade não tem total sabedoria que vem do alto. E isso só é capaz, nós só somos capazes de dizermos isso quando a sabedoria que vem do alto está presente no nosso coração. Pois não temos a hipocrisia de arrogarmos para nós o sentido de sermos super santos e que nós não cometemos pecados e que nós somos sábios, que temos a capacidade de fazer tudo isso sem Deus. A gente entende que sem Deus nós não temos a capacidade. E logo compreendemos que mesmo estando com Deus, nosso coração ainda continua falho e Deus vai regenerando nosso coração. Deus vai nos concedendo essas características. Então é só através dessa sabedoria que vem do alto que temos a capacidade de não sermos hipócritas. E a gente chega no final, onde que Tiago fala que essa sabedoria, ela é o fruto da justiça que semeia-se na paz para os pacificadores. Aqui ele faz uma alusão aos frutos do Espírito, compreendendo que todas essas características são características que são alcançadas através da sabedoria que vem do alto. Então a gente chega na questão do seguinte: eu compreendi o problema, mas eu não sei se tem ficado tão claro qual é a graça de Deus operada aqui. A graça de Deus operada é a nos revelar qual deve ser a ambição dos nossos corações. A ambição dos nossos corações deve ser buscar tudo aquilo que procede de Deus. E quando olhamos todas as características da sabedoria que vem do alto, nós começamos a pensar, como é que eu poderia ter todas essas características? Como é que é uma pessoa que tenha tudo isso? Como é que uma pessoa age não sendo hipócrita, não sendo imparcial, não sendo mentiroso, não sendo desonesto, não sendo uma pessoa tratável, sendo uma pessoa moderada? Como é que uma pessoa que tem todas essas características? A gente sabe que, infelizmente, ninguém tem a capacidade de ter tudo isso em sua essência em 100%. Mas só uma pessoa teve essa capacidade. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, quando nos olhamos e voltamos lá para Provérbios, eu não sei se vocês já passaram a ler Provérbios, e tem uma parte, se eu não me engano, não sei se é em Provérbios 28, onde está sendo escrita ali de uma pessoa que arroga para si vários adjetivos e no final essa pessoa se revela como a sabedoria. A gente pode dizer que aquela sabedoria lá é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A gente pode dizer que Jesus é a sabedoria encarnada. Então, quando olhamos para a graça de Deus operada aqui, e quando Deus nos mostra que essa deveria ser a ambição do nosso coração, de que nós deveríamos procurar essa sabedoria, a resposta que fica é que nós deveríamos nos espelhar em Cristo, já que Ele é essa sabedoria, que é exemplificada aqui por Tiago. Jesus é aquele que veio para nos mostrar como deveríamos ser, quais os moldes deveríamos ter para a nossa vida. Então, todas as exortações de Tiago aqui apontam para Cristo Jesus, pois tudo aquilo que Tiago está falando aqui é para nós sermos mais parecidos com Cristo. Então, a sabedoria divina é exemplificada, ela é demonstrada pelas boas obras de Cristo. Então, para nós termos a sabedoria divina, devemos ser como Cristo Jesus. E essa deve ser a reação de fé para nós hoje. O que eu quero propor aqui para vocês e também propor para mim é sermos parecidos com Cristo. E eu sei que às vezes fica meio monótono, às vezes o sentido real dessa frase, dessa chamada para conosco, talvez tenha perdido o sentido, porque muitas das vezes é falado por aí. E, infelizmente, acaba que o Evangelho foi se tornando banal, mas isso tem uma profundidade imensa. Pois sabemos que nós, em nossa própria força, não temos essa capacidade, mas é só em Cristo Jesus, é só após sermos regenerados por Ele, que conseguimos, através do Espírito Santo, cumprir essas boas obras, que são evidenciadas em Cristo. Então, eu queria propor para vocês é o seguinte: buscar a sabedoria divina, olhando e imitando a Cristo. Olhar para Cristo Jesus, enxergar a nossa pequenez, enxergar o nosso problema, pois olhando para como deveríamos ser e o que somos hoje, a gente entende que a gente precisa mudar. E aí que Jesus fala: você sozinho não consegue, mas eu estou contigo. Eu queria propor isso para vocês. A segunda coisa que eu queria propor é que... Opa, peraí, eu perdi.
Na verdade, eu falei errado. Olhando para essa questão de Cristo, a primeira coisa que eu queria propor para vocês é, primeiro de tudo, abandonarmos o sentimento pecaminoso de sempre querermos ter essa sabedoria terrena. Porque, infelizmente, a gente não vive 100% do tempo na igreja. E é justamente isso. Deus não quer que a gente seja uma pessoa separada do mundo. Afinal, Ele criou todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Ele. Acontece que nós não sabemos utilizar elas da maneira correta. As coisas em sua essência. Logo, Deus quer que nós testemunhemos sobre o nome dEle na vida comum. Então, a gente precisa reconhecer que buscar sabedoria terrena, buscar a nossa própria vontade, buscar os desejos do nosso coração é algo errado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para vivermos uma vida integral para Cristo é reconhecermos esse nosso problema e abandonarmos essa busca. Segundo, é que não podemos ter a mente dividida ao pedirmos essa sabedoria que procede de Deus. Vamos nos lembrar lá no primeiro capítulo de Tiago. Quando Tiago fala da questão de pedirmos sabedoria para Deus, que Ele vai nos conceder, mas que a gente deve buscar essa sabedoria sem ter a mente dividida. E a mente dividida aqui é de adorar dois senhores. Então, abandonarmos toda a sabedoria terrena e buscarmos, e pedirmos, e clamarmos a Deus a sabedoria divina. E terceiro, para finalizar, afirmarmos em nosso coração o exemplo perfeito a ser seguido e a sabedoria encarnada. Acabei trocando aqui, falando o terceiro e o primeiro, mas é justamente essa questão. É afirmarmos em nosso coração a busca para Cristo Jesus. É reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos que devemos buscar sabedoria divina e olharmos para Cristo Jesus, aquele que é a sabedoria encarnada, aquele que deveríamos e devemos buscar. Pois é só reconhecendo cada uma dessas coisas que vamos conseguir e vamos ter, não assim de primeira não, mas vamos ter evidências de que nós estamos vivendo a vida da maneira correta. Pois estamos buscando, a ambição do nosso coração agora não é mais nós mesmos, mas é de sermos igual a Cristo. E sendo igual a Cristo, nós temos a humildade em nosso coração e nós temos a sabedoria divina em nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu santo nome, pelo Teu evangelho. Obrigado por Teu Filho Jesus, a palavra encarnada, por nos mostrar a verdade e quem deveríamos ser. Jesus evidenciou como Adão deveria ser e o que Adão deveria ter cumprido. Mas Jesus veio para cumprir tudo aquilo que Adão não teve a capacidade de cumprir. Ele nos restaurou, nos reconectou contigo, ó Pai. E se hoje nós temos a capacidade de orar a Ti e clamar o Teu nome, é graças a Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que possamos ir embora hoje, Pai, com isso em mente. Abandonar essa sabedoria terrena, esses ideais que buscam satisfazer a nossa própria vontade, que jogam o Senhor de lado, mas que possamos buscar a sabedoria que procede do alto, a sabedoria que restaura os nossos sentimentos e as nossas emoções. Pois é buscando a sabedoria do alto que temos a capacidade de amar mais a Ti, de amar as pessoas ao nosso redor e de vivermos a vida da maneira correta. É buscando a sabedoria do alto que podemos experimentar da real felicidade que está em Ti. Obrigado, Pai. Nos leve em segurança e que o Senhor continue falando em nossos corações e nos chame, Pai, para aprender mais sobre Ti e conhecer mais sobre o Teu Evangelho e os Teus atributos. É o que nós Te oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Isso aí, gente. Olha, não demorou hoje, não. Deixa eu pausar aqui. Aí.